Jonathan, Rafaela, 2024 foi um ano de rompimento, de desafios e de muito aprendizado por intermédio do que Deus vem fazendo na vida de vocês, não é isso? Com certeza, muitos aprendizados e muitos rompimentos. Você recente viveu uma situação e eu gostaria que você pontuasse alguns detalhes só para mostrar a importância para essas pessoas quando Deus está na vida de uma pessoa e o que Deus conduz e o que Ele começa, Ele termina e o propósito de Deus é maior do que o nosso. Os caminhos são mais altos, os pensamentos são mais altos. Só para essas pessoas verem a importância de uma decisão de dizer não para a medicina ou para aquilo que eles julgam que deve ser feito. No terceiro trimestre, né, da gestação, nós recebemos um diagnóstico de que o nosso bebê, o Davi, tinha uma malformação que seria incompatível com a vida. Ao receber esse diagnóstico, todas as instruções foram: interrompe essa gestação. Ela não vai até o fim. Vocês podem morrer, muitas coisas podem acontecer. E uma coisa que falaram muito pra gente: por lei, vocês têm direito de interromper essa gestação. E o poder de você dizer não, né? E para todos os médicos, por temor a Deus, nós não vamos interromper essa gestação. Nós vamos levar essa gestação até o fim, né? Então, é uma luta contra a cultura. É uma luta contra princípios e valores. Os princípios e valores do reino contra os princípios e valores do mundo. É uma guerra onde você tem que ser firme em dizer não e ir contra o mundo, ir contra a medicina, né? Vocês me diziam em off que ficou marcado quando vocês ouviram pela primeira vez sobre essa situação e você, a sua atitude quando ela recebeu a notícia, que de uma certa forma é um baque, quando nós recebemos uma notícia, mas a sua postura foi uma só. Só para essas pessoas verem a importância dessa unidade, porque a bispa tem ensinado aqui, né, a postura do casal, a firmeza, a estrutura, a palavra, a cobertura, e o senhor tem participado do trabalho dos 300 valentes. Tem sido instruído, veio de um lar não tinha estrutura, não tinha uma estabilidade, e por intermédio dos ensinamentos, das direções, da palavra, a sua atitude no momento X dessa situação foi outra, não é isso? Sem dúvida, pastor. É como a bispa prega, né? No momento de pressão, da dificuldade é o que sai da pessoa, né? E na hora saiu a coisa certa, né? Que a Rafaela estava chorando muito, né? Que quem é mãe sente mais, né? E eu me recordo que eu preguei, segurei no braço dela, né? E falei assim, ó, cesse o choro, para de chorar. Servimos o Deus do impossível, o Deus de vale de ossos secos. O mesmo Deus que fez na vida do Murilo vai fazer na vida do Davi. E vamos ver a glória de Deus na vida dele. E vivemos um dia após o outro. Não parou por aí os bombardeios, as notícias e tudo, e vocês mantiveram a postura que Deus esperava de vocês, não é isso? Sim, uma situação muito marcante, né, dentre todas que tivemos, os enfrentamentos com os médicos. Nós tivemos um médico em específico, né, que nos detalhou com muita riqueza de detalhe, né, que não precisava, dispensava tudo aquilo, o que poderia acontecer, né, para nós o que poderia, mas ele afirmou, né, e isso foi contrariado porque ele afirmou que, como eles dizem, né, o feto vai morrer durante a gestação. Com isso, você pode ter uma infecção generalizada, você morrer. Caso a gestação vá até o fim e esse feto encaixar, você pode ter complicações na gestação, porque ele não tem passagem e você vai morrer na mesa do parto. Ou seja, de um jeito ou de outro, pela medicina, eu iria morrer. Mas nós nos mantivemos firmes
confiantes no Senhor, sabendo que o mesmo Deus que permitiu aquela situação e que nos dizia que não veio para a morte, era o mesmo que iria nos sustentar até o fim. E assim Deus fez conosco. Nada do que os médicos disseram que ia acontecer, aconteceu. Até então estamos aqui para testemunhar a glória de Deus. Nós fomos até o fim com a gestação, firmes, né? E até nessa situação com esse médico, ele assim muito incisivo naquela posição, é uma guerra de cultura, né, de princípios e valores. E nessa situação ele muito nervoso, ele bateu com a mão assim na mesa, levantou, né, bateu com a mão na mesa e me disse: "Você está disposta a morrer por isso?" E com muita educação, né, pelo Espírito Santo, me posicionei com firmeza, que é o que nós somos ensinados aqui, e me levantei e disse: se for preciso, sim, por temor a Deus, nós vamos até o fim, independente dos riscos. E com essa guerra, ele não quis mais me atender, me acompanhar, mas porque o mundo, ele vai dizer: faça isso para o seu bem, mas e o que a palavra está dizendo? Nós servimos a um Deus que jamais compactuaria com o aborto. E se nós dizemos que nós servimos a Deus, jamais faríamos uma coisa dessa. E fomos firmes até o fim. Mesmo sabendo, nós lutamos até o fim por um milagre. Até o último minuto, nós lutamos por um milagre. Mas nós sabíamos que, mesmo que Deus não fizesse, o mesmo Deus que permitiu, era o mesmo Deus que nos conservaria em paz, como Ele mesmo nos prometeu, que nos conservaria em paz. E Ele conservou. Nós fomos firmes por um único motivo: temor a Deus. É importante ressaltar que a atitude de vocês não foi entrar em pânico, em desespero, envolvendo familiares, envolvendo pessoas. Vocês literalmente trouxeram para a liderança espiritual de vocês, no qual orientou vocês, instruiu vocês, que era algo que já estava dentro de vocês, porque em nenhum momento vocês hesitaram naquilo que foi trazido, vocês já tinham aquilo dentro de vocês, e vocês mantiveram da maneira que ninguém, nem algumas pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, que para muitas pessoas, como você já disse em off, que quando a pessoa já recebe a notícia, já entra em depressão, já quer se matar, já tenta outras coisas, ou seja, ninguém soube, não é isso? Não, nós fomos fortalecidos, né? Nós nos fechamos para que o Senhor pudesse nos fortalecer. Haviam lideranças em específico que sabiam da nossa situação, e eu atribuo também essa força, essa graça, tudo que, se nós passamos do jeito que nós passamos, e estamos firmes da forma que estamos, é graças ao ministério, graças às nossas lideranças, né? Eu costumo dizer que nós nos sentimos como Josué, enquanto Josué estava lá, na guerra, lutando. E se Josué venceu, permanecia vencendo, era porque Moisés, Arão e Hur estavam lá no monte, intercedendo. Então, enquanto nós estávamos na nossa guerra física, tinham muitas pessoas. O ministério estava lutando espiritualmente em nosso favor. E eu atribuo isso a tudo que sai do altar. Hoje nós somos frutos do que sai do altar, né? Às vezes nos perguntam como, né? Pessoas da igreja mesmo, como? Nós somos frutos do que sai do altar, né? Ela dizia agora em off que ela nunca evangelizou tanto nesse período. Orou por pessoas, mesmo sabendo, como teve um trabalho aqui, intercedendo por pessoas, orando por pessoas, ajudando pessoas em situações que era a sua dor naquele momento. Mas mesmo assim, você rompeu com aquilo e deu condições de Deus te usar para algo maior, não foi isso? Quando Deus, né, às vezes Deus faz umas coisas que a gente não entende, né? E principalmente como mulher, né? É mais difícil para a mulher, porque você gera aquele sentimento, você está gerando uma conexão. Em uma dessas situações, o que nós tínhamos um diagnóstico de morte,
fui chamada para derramar vida no útero de outras mulheres, né? E naquele momento, como derramar vida, né? E ainda falei com o senhor que um ataque muito brutal que eu tive, né, do mal, como você vai derramar vida? Como você teve ousadia? Esse ponto, como você teve ousadia para derramar vida no útero de outras mulheres e gerando morte no seu? Mas a fé é isso, né? É a loucura do vencedor. É louco, é insano você conseguir derramar vida, teoricamente, né, gerando morte. Mas o papel do cristão é isso, como Paulo. Quantas vezes Paulo passando por situações terríveis, né? E outras das pessoas sabiam ou não, mas ele permaneceu fazendo o que ele foi chamado para fazer, que era derramar vida, falar de Jesus, né? Jonathan, você viu ela várias vezes, em várias situações difíceis, e uma das atitudes que você falou aqui para mim agora há pouco, que é, você não está sozinha, eu estou aqui, nós estamos juntos, e vocês se uniram ainda mais em oração, não é isso? Sem dúvida. Quando a gente descobriu o diagnóstico, a gente teve os 6 meses restantes da gestação, e durante esses 6 meses nunca nos passou da cabeça de, tá, e se não der certo? E se não acontecer da forma que estamos esperando? Mas foi totalmente ao contrário, a gente confiou, a gente creu que viveria o milagre. E isso que foi nos ajudando, foi nos fortalecendo, crescendo no Senhor, para que pudesse nos dar estrutura para permanecer firme. Recentemente nós tivemos o testemunho da sua mãe, contando a versão dela sobre todo o ocorrido e falando do Jonathan, porque no início até conflitante, né? Mas a sua mãe o via como um menino e hoje o vê como um homem que trabalhou e foi trabalhado e que te deu toda a estrutura que você precisou, porque você nunca esteve só. Deus esteve com você, você teve toda uma cobertura de oração, mas você esteve aqui com o Jonathan, que esteve do seu lado o tempo todo e está com você, né? Nos momentos mais difíceis, ele estava ali para suprir você. Hoje você entende, porque você veio de um lar totalmente disfuncional. Não tinha estrutura alguma para poder transmitir o que você transmitiu a ela. O que você, Jonathan, tem a dizer, talvez para pessoas que estejam passando por essa mesma situação agora? Um homem, um jovem, um adolescente, quem quer que seja a idade, que talvez esteja passando pensamentos de loucura, porque é uma loucura. Você teve uma atitude sábia e você se manteve. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, não teve um combinar ali, mas a decisão foi unânime, assim como o de vocês. O que você diz para essas pessoas? Eu, como o senhor falou, né, um lar disfuncional, sem perspectiva nenhuma, não tinha posicionamento, não tinha postura, não tinha coragem de ser homem. Me fantasiava de homem, mas quando tinha que sair o homem, não saía. Saía uma criança. E isso só foi possível mudar com os 300 Valentes, porque o bispo, com um trabalho poderoso, um trabalho que vem levantando homens de verdade, não só nos lares, mas dentro de si mesmo, e isso que foi o meu romper. Hoje eu posso impactar não só os que estão ouvindo, mas vem impactando o meu pai, mostrando para ele o homem que me tornei e sendo um exemplo para os meus irmãos, que está começando agora, engateando agora. Então, os 300 Valentes foi a chave ali para romper, para sair dessa insegurança, que era um homem muito inseguro, um homem com medo, e rompi tudo, venci, dei o sustento, que precisava ter o sustento ali de um homem ali, porque se eu não tivesse o meu posicionamento, talvez o fim não seria dessa forma que foi. Então foi principalmente Deus e os 300 Valentes que me ajudou a ser o homem que eu sou hoje. O auxílio da palavra, direção certa. Direção certa é permanecer em Deus, porque sem Ele ninguém é capaz de conseguir. Sem Deus não seria o homem que eu sou hoje.
E um ponto importante é como a palavra fala, né, que o homem dentro do seu lar, né, a bispa nos ensinou muito nos 52 dias. Ele é esse homem que é a imagem e semelhança de Cristo, né? E no momento de pressão e da minha fragilidade emocional, mesmo ao receber aquele diagnóstico, ele foi a fronteira da nossa família, né? A fronteira, o muro é aquilo que não deixa o que é mal entrar. Então, um casal, eu falo que nós temos provado diariamente do poder de um casal unido, de um casal que se une em Deus, em oração, na vida, para tudo. Porque quando um está um pouco mais fraco, o outro é que fortalece. Então, quando ele estava um pouco mais fraco, eu fortalecia. Quando foi o meu momento de estar um pouco mais fraca, ele nos fortaleceu. Ele me fortaleceu, fortaleceu nossa família. Então, a postura do homem e o que saiu dele, né, já é um outro grande testemunho. Porque ele não tinha isso. Há um tempo atrás, se fosse, não teria para dar. Mas no momento certo, saiu o que ele tem sido ensinado, e porque não basta receber a palavra, você precisa praticar, aquilo precisa entrar. Então, ele fez a fronteira, o muro da nossa casa, e não deixou que era mal entrar. E isso foi definidor. Se nós chegamos também até aqui e estamos do jeito que estamos, foi porque ele, no momento certo, fez a proteção do nosso lar, me fortaleceu. Por muitas vezes foi o meu Moisés, né, de orar, interceder, de me ungir, de pôr a mão na minha cabeça, porque ele é a cabeça, o homem é a cabeça, eu sou o corpo. Eu não conseguiria conduzir toda essa situação com a cabeça disfuncional. Não era possível, não seria possível. E estamos aqui porque ele se posicionou da forma que ele deveria se posicionar, com tudo que tem recebido do altar e dos trabalhos dos homens. E eu pude fazer o que eu tinha que fazer por causa dele. Porque juntos, cada um se posiciona na sua função, no seu papel, e juntos, né, nós nos fortalecemos, chegamos a esse resultado. E nós estamos falando de um homem que não está há muito tempo recebendo essas palavras. Ele simplesmente seguiu a direção que a bispa tem colocado, coloca em prática. Ou seja, os resultados têm acontecido. Davi foi recolhido pelo Senhor, foi um milagre, pregou para todas aquelas pessoas que estavam naquela UTI. E eu quero que você só traga aqui, só para essas pessoas verem a importância de um propósito de Deus na vida de uma pessoa. Porque o que causou, o impacto que ele teve nos dias que ele estava lá, foi algo que não tem explicação. A medicina não explica, ninguém tem explicação. Mas só para que as pessoas vejam a importância dessa consistência, dessa estrutura da palavra, desse obedecer às ordens simples. O obedecer às ordens simples. Foi o que o senhor falou, né? Obediência à ordem simples. Nós seguimos as direções da palavra, né? Era o que nós tínhamos, né? A medicina não pôde fazer nada e nós ouvimos de todos os médicos, né, que não tinha mais explicação. Então, o Davi contrariou todas as expectativas médicas. Era para ter nascido morto, nasceu vivo, era para ter sobrevivido 3 horas, sobreviveu 5 dias, e o Senhor recolheu ele no tempo certo, no momento certo. E o tempo que ele esteve na UTI, nós ouvimos muito das enfermeiras, das médicas, não tem explicação, né? Elas falavam, esse quadrado aqui, né, que ficava a incubadora dele, esse quadrado aqui tem algo diferenciado. Então, sobre ele havia uma unção especial. E fica até para os pais, né, que estão ouvindo, a importância das declarações, né, palavras de destino, você dar palavras de destino para os seus filhos. Nós declaramos durante a gestação inteira que o Davi seria um poderoso instrumento nas mãos do Senhor, e ele foi. O tempo que esteve aqui conosco, o Davi foi um poderoso instrumento nas mãos do Senhor. Isso se cumpre, ele teve força, ele transbordou naquela UTI o que ninguém, nós, jamais conseguiríamos
transbordar na vida daquelas pessoas. Então ele foi um instrumento de vida, um instrumento de paz, um instrumento de restauração. Assim, a gente ficaria aqui horas falando tudo que ele representou. E a importância de se obedecer a Deus. Naquela UTI, um propósito se cumpriu. Não era por nós. O Senhor nos enviou para salvar outras vidas, para salvar outras famílias, para dar esperança para famílias, para pais que não tinham esperança, não tinham como, porque não conheciam, na verdade, o que nós conhecemos. Então, foi para salvar vidas que o Senhor nos colocou naquela UTI. Tivemos ótimos presentes do Senhor ao ver pais se levantando para lutar por seus filhos e viver o que está disponível, né? E aquelas crianças receberam vida através do Davi, através de nós, dos pais, através do nosso testemunho, né? No pouco que vivemos ainda, nós estamos derramando vida e recebendo isso, né? Essas boas novas, essas boas notícias. É importante você falar isso, mencionar, porque vocês falavam aqui que aquele pai que você evangelizou e essa mulher que você evangelizou, não vou citar o nome, nem abrir aqui, mas a mudança que eles tiveram a partir do momento que vocês, que não tinham aparentemente nem para vocês, mas Deus usou vocês, foi decisivo na vida deles, não é isso? Sem dúvida. No dia que a gente recebeu alta, ao sair, encontramos uma mãe, né, desolada no chão. O filho tinha nascido extremamente prematuro, não tinha 1 quilo o filho dela. E nós olhamos naquela situação, vendo a mãe desolada e falando assim, se nós com Deus estamos assim, imagine ela sem. E fomos para casa, na sexta-feira fomos ver o Davi e eu conheci o pai da criança, extremamente nervoso. Você via na expressão que não tinha estrutura para passar por aquela situação. Se o homem, que é o cabeça, não tem, o que ele vai derramar para a mãe? Então, impulso do Espírito Santo, a Rafaela falou assim, eu acho que é esse homem que precisamos evangelizar. E a gente tinha recebido como bênção do Bispo Fernando uns livros para evangelizar e fui atrás dele, evangelizei ele, falei de Deus, falei da situação que eu passei e a força que Deus me deu. E eu presenteei ele com o livro Desperte o Gigante, entreguei para ele no dia que o Davi faleceu, no sábado. A gente foi lá ver ele e na hora que estávamos saindo, viu o pai já com aquele semblante de esperança, aquele reavivamento de alegria, de filho, não, vai dar certo, porque eu tenho Deus. E isso que a gente viu nele naquele dia. Um propósito. Um propósito. Se cumpriu ali. Se o Davi veio para isso, ele se cumpriu. Você também teve uma situação, não foi? Teve uma não, teve várias, né? E é engraçado, Deus, igual a bispa fala, né? Deus é engraçado, ele tem um bom humor, né? E eu conheci uma moça e ali evangelizando ela o tempo todo, falando de Jesus. E no momento que dias depois que o filho dela nasceu, ele nasceu com uma má formação e que não era algo assim muito, né? Mas para uma mãe tudo que chega, né? É desafiador. E ela queria muito dar aquele filho, ela estava decidida a dar, e sem poder fisicamente, né, pela recuperação do parto, ir até ela, eu fui mesmo assim. Porque ela quis que você fosse, né? Exatamente, porque ela insistiu comigo, me ligou, vem me socorrer, porque eu vou dar essa criança. E eu fui lá e falei, Senhor, eu vou na força do Espírito Santo, porque poder mesmo eu não posso sair de casa. E fui, conversei com ela, disse a ela o que nós fizemos. Eu não, assim, naquele momento, com a dor ainda, o luto, né? Eu não tinha muito para dar. Falei, Senhor, o que eu vou dar para ela? Eu não tenho. Como que eu vou falar que o Senhor é um Deus que cura, né? Mas é isso. Quando você tem confiança do Deus que você serve e que o que acontece na nossa vida é por um propósito,
Ele não dá nada além do que a gente pode carregar, e tudo que ele faz é com um propósito, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo sem você não ter vencido algo, você consegue ainda assim derramar na vida de outras pessoas com convicção do Deus que você serve. E eu disse a ela, eu conheço um Deus que cura, que transforma, que de um dia para a noite, tudo isso pode mudar. E você pode decidir. E tenho lutado com ela, orando. O bebê está super bem, super saudável, vai passar pelos processos que tem que passar, mas o ponto principal é que ela não desistiu. Quando ela me disse, eu não tenho estrutura para passar por isso, eu não tenho força para isso. Como você fez isso? Eu pude derramar nela. Como nós fizemos? Quem poderia fazer? Porque não é sobre nós. É sobre Deus. Nunca foi sobre nós. Porque nós fizemos por causa de Deus, porque nós tivemos Deus. E eu pude derramar isso sobre ela. E ela segue firme, levou o bebê para casa, está bem, feliz e seguindo, né? Você foi acompanhada, foi assistida, viveu uma vida com propósito. Depois de todo esse episódio, a tua postura para todas as... No dia seguinte, o velório foi no sábado, no dia seguinte você ficou o domingo o dia inteiro em casa, não é isso? Poderia até ter ficado chorando ali, tinha até razões, não tinham firmes razões para me lançar numa cama. Mas era Santa Ceia, nós nunca perdemos uma Santa Ceia, não seria nesse momento, jamais que nós iríamos perder. Nunca perdemos um domingo, primícias, isso faz toda a diferença na nossa vida. E no domingo nós estávamos aqui, mesmo que com o coração dilacerado, mas nós estávamos aqui, depois de ter ficado até a madrugada, resolvendo as questões, o que tinha que ser resolvido. Nós estávamos aqui, porque a prioridade da nossa vida sempre foi Deus. E não era porque Ele não fez da forma que nós gostaríamos que Ele tivesse feito, que Ele deixaria de ser Deus para nós. Ele continuou sendo Deus para nós. E nós continuamos priorizando Ele. Vocês me disseram aqui em off, eu só vou resumir, mas vocês me disseram em off agora, que desde o primeiro dia que vocês souberam da gestação, até o último dia, no dia do velório do Davi, Deus preparou tudo. Não tem, vocês me disseram assim para mim, pastor, tudo, do começo ao fim, inclusive abençoamos pessoas, favorecemos pessoas, Deus cuidou de tudo, então nós vimos o favor de Deus. Não foi isso que você acabou de dizer para mim? Sim, eu falo que o amor de Deus foi e tem sido palpável, né? Quase que pegável, porque Ele cuidou de absolutamente tudo. A dor que muitas pessoas enfrentam num momento de velório, com situação financeira, com até organização, que entre o financeiro e a parte que tem que organizar, eu acho que organizar é a parte mais dolorosa. Deus foi tão zeloso, o amor de Deus foi tão grande por nós, que nós não tivemos que lidar absolutamente com nada, inclusive com a parte financeira. Nós fomos altamente favorecidos por Deus. Ele já tinha preparado absolutamente tudo. E o amor de Deus foi tão grande que Ele nos poupou de uma dor maior, né? Então Ele cuidou de absolutamente tudo. Rafa, você é um exemplo de que quando uma pessoa vive com propósito e de propósito, com propósito e de propósito, Deus cuida, Deus guarda, Ele favorece, Ele encaminha, as coisas fluem, você tem paz. Eu conversei com você aproximadamente 1 hora, em nenhum momento você derramou uma lágrima falando de detalhes que a gente poupou aqui, e você com uma estrutura, me transferindo segurança, falando, olhando nos meus olhos. O que você tem a dizer para essa mãe que está aí agora, que talvez ouviu muita coisa da medicina? Eu não sei qual foi o histórico, talvez um abuso ou qualquer outra situação, e que ela foi instruída, orientada a desistir, a interromper. Qual é a orientação que você deixa para essa mulher? O que fica é que vale a pena temer a Deus. É o caminho mais difícil. Dizer que é fácil, não é. O caminho da cruz, ele é o caminho mais difícil. Por isso que muitas pessoas não pagam
o preço da cruz, mas vale a pena. Eu digo assim, né, para essa mãe, que independente da dor que ela passe ou não, ela pode viver um milagre, como ela pode passar por uma dor como a minha. Mas no final das contas, vale a pena temer a Deus. Porque hoje eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro. Às vezes chorando, mas com o meu coração em paz. Porque eu tenho dito, né, nós podemos dizer, nós fizemos a coisa certa. Valeu a pena temer a Deus. Valeu a pena fazer o que era certo. Independente da dor, independente de tudo, valeu a pena e vale fazer a coisa certa. Você ouviu de uma médica, você ouviu da médica, que ela ainda disse assim, era para eu estar consolando você, mas você pode me dar um abraço? Foi isso? Foi. E é impressionante porque ela chorava no momento, né, que nós recebemos a notícia, pedimos 1 minuto para orar, e ela ouviu, né, ficou ali no lado de fora para ouvir nossa oração. Quando nós nos levantamos para ir ver, né, o Davi, ela estava em prantos, chorando, e ela, meu Deus, né, ela falou assim, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Você me dá um abraço? Eu posso te dar um abraço? E no momento que eu abracei ela, sem palavras, eu não disse nada, eu apenas abracei ela, fiz o que ela pediu, e ela falou assim, era para eu estar te consolando, falando algo para você, mas eu não consigo falar nada, porque vocês transmitem tanto para nós, tanta paz, né? Assim como ela falou para nós, que o que o Davi transmitiu naquela UTI, naquele momento, em todos aqueles dias, e principalmente no momento que o Senhor Jesus levou ele, ela falou assim, é uma paz que eu não consigo nem descrever. Então, no momento que era para nós sermos consolados, nós que consolávamos outras pessoas, e principalmente a médica, que não tinha vínculo sentimental nenhum conosco, com o Davi, e mesmo assim, naquele momento ela precisou ser consolada. Ou seja, resumo de tão complexo, mas ao mesmo tempo, como você disse, ordem simples. Sim, é fazer o que nós somos ensinados a fazer no momento da dor, no momento da alegria, né? Em qualquer momento, em qualquer circunstância. É seguir as ordens simples, o que a palavra, o que nós somos ensinados. Porque às vezes a gente pensa, como que de um momento como esse eu vou poder salvar outras pessoas? A gente não sabe onde elas estão, mas nós sabemos que uma semente foi plantada. Em algum momento vai germinar. Elas sabem onde nos encontrar. Onde encontrar Deus, da forma que nós encontramos. Então, é você seguir, é simplesmente seguir e viver um dia de cada vez e simplesmente fazer o que tem que ser feito. O que o Ministério Mudança de Vida representa para vocês hoje? Por mais desafiador que tenha sido esse processo, mas o que representa o Ministério para vocês hoje? Tudo. Faltam palavras para descrever, porque nós não chegaríamos aqui. Você tem essa consciência? Eu tenho. Nós não chegaríamos aqui se não fosse o ministério, se não fosse a bispa lá atrás. Isso não começou hoje, não começou há 9 meses atrás com a gente. Começou há anos atrás, com a semente que a bispa plantou, com a decisão que ela tomou. E até hoje, quase 30 anos de ministério, e a decisão dela, eu falo que nós somos frutos da decisão dela. Do que ela tem feito, do trabalho que ela faz diariamente por todos nós. Então não chegaríamos aqui se não fosse por ela, pela decisão dela, pelas lideranças, por cada palavra, pelo trabalho que o ministério faz. Né? Se não fosse o nosso Moisés, Arão, Ur aqui, nós não estaríamos aqui. Esses homens que estão assistindo precisam participar desse trabalho ou não? Ah, sem dúvida precisa, porque se a gente não tivesse o Ministério Mudança de Vida e Deus em nós, isso não teria acontecido, não teríamos estrutura para passar por isso. E eu convido os 300 valentes para participar, a ser um homem de verdade, porque na minha cabeça eu achei que era um homem e não precisava de um trabalho desse. Porque nós somos orgulhosos demais. Orgulho mata o homem. E foi rompendo. Não sou essa pessoa, preciso romper, preciso me conhecer
Pra sair o homem certo de mim, não a criança que era. E os 300 valentes que foi a chave. E eu convido vocês, 300 valentes, a participar para ser um homem de verdade. Porque um homem de verdade muda o mundo. Deus abençoe. Amém.